Então, beleza. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nossa aula hoje vai ser sobre defeitos visuais, tá? E eu vou gravar essa aula para disponibilizar para vocês depois. E a apostila também, daqui a pouco eu coloco lá. Não coloquei agora porque não tive tempo ainda, mas eu vou fazer isso. No final da aula eu coloco a apostila para vocês lá, tá? Material de vocês. Então, vamos apresentar a nossa tela aqui. Confirmem aí se conseguem ver a tela. Sim, professor. Todo mundo consegue ver aí, legal? Então vamos lá. Bom, a gente vai trabalhar a ótica da visão, e aí eu vou lembrar aquelas coisas que eu lembrei lá na primeira aula de ótica, que eu falei sobre o globo ocular humano. Quais são as funções, quais são os elementos que fazem parte do nosso globo ocular, né? Então, nós temos aqui uma figura, né? Um corte transversal aí de um olho humano, e alguns elementos aqui, olha lá. Essa parte da frente aqui transparente do teu olho, essa parte transparente a gente chama de córnea. Não sei se vocês estão lembrados. A íris é aquela parte colorida que envolve a pupila, tá? Então, se o olho de uma pessoa é castanho, se é preto, se é azul, se é verde, essa coloração é a íris do teu olho, tá bom? A pupila é aquele orifício central por onde a luz entra para formar a imagem aqui atrás na retina. Tudo bem? Tá? Essa pupila, ela é uma abertura variável, dependendo da quantidade de luz que tem no ambiente que você está. Se você está num ambiente claro, a pupila, ela contrai, ela fica pequena. Se você está num ambiente escuro, ela dilata para captar mais luz. Tudo bem? Um líquido que existe aqui entre a córnea e o teu cristalino é chamado de humor aquoso, tá? Esse líquido aqui, ele serve para nutrir aqui o cristalino e a córnea. O cristalino é uma lente biconvexa, a gente já estudou isso, tipo de lente biconvexa, uma lente de borda fina, né? De distância focal variável, dependendo se você está enxergando um objeto longe ou perto. Eu vou explicar isso já já, tá? Após o cristalino, tem um outro líquido chamado de humor vítreo ou corpo vítreo, tá? Essa parte aqui atrás do teu cristalino, que preenche praticamente o teu olho todo aqui. Então, o cristalino, ele separa dois líquidos. Um líquido antes do cristalino é chamado de humor aquoso, e um líquido após o cristalino é chamado humor vítreo ou corpo vítreo. Tudo bem? A retina é uma camada bastante vascularizada, onde vai se formar a imagem dos objetos que você enxerga. A imagem se forma aqui real, invertida e menor, tá? Essa imagem, ela vai ser convertida em impulsos elétricos e ela vai ser transportada para o teu cérebro através do nervo óptico. Tudo bem? Vocês lembram que eu falei isso uma vez para vocês, desses elementos aí? Estão lembrados ou não? Sim, professor. Primeira aula a gente falou sobre isso aí. Tranquilo aí, galera? Podemos continuar? Vamos lá. Bom, vocês viram que a gente mostrou vários elementos aí para vocês. Mas quando a gente for analisar aqui os defeitos da visão, a gente vai tentar simplificar para vocês o máximo aí. Como é que eu vou simplificar? Aqueles elementos que eu falei, a córnea, que é a parte transparente do teu olho, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo, a gente vai representar todos esses caras só por uma lente, que é uma lente convergente, tá? Então, todos os elementos, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo, eles formam um sistema. Quando a luz atravessa todos eles, a luz converge para cá, para trás, para a retina, para que você enxergue. Quando eu estou enxergando um objeto com nitidez, é porque a imagem está se formando na retina. Tudo bem? É uma pessoa que não tem problema de vista, não tem defeito visual. Essa pessoa é chamada de emétrope. O olho que não tem nenhum defeito visual. Ele é chamado de emétrope. Tudo bem? Tá? Então, eu coloquei assim, olha lá, os meios transparentes, córnea, humor aquoso, cristalino e corpo vítreo,
eles formam um sistema convergente, que pode ser representado por uma lente, né? Uma lente biconvexa, borda fina aqui, né? Situada a 5 milímetros da córnea, a 15 milímetros da retina, tá bom? Então, a gente vai representar o globo ocular total com 20 milímetros, mais ou menos, tá? 5 aqui da lente para frente e 15 da lente para trás. Vamos lá. Bom, o que é ponto remoto e ponto próximo aí? Dos alunos que estão assistindo essa aula, eu acredito que a maioria não tem problema nenhum de vista, né? Sim ou não? Sim. A Bruna não usa óculos, a Rotus tem, né? Eu tenho. Como eu. Eu tenho. Já já eu vou falar com o pessoal que tem problema de vista, como eu, né? Mas agora eu quero falar com o pessoal que não tem problema de vista, né? Vocês sabem que, por exemplo, a Bruna, né? E Bruna, você não tem nenhum problema de vista? Enxerga bem de perto e de longe? Sim. Graças a Deus. Então, para a Bruna, existem 2 pontos aí que são chamados de ponto remoto e ponto próximo. Está representado aí nessa linha, tá? O que é o ponto remoto para a Bruna? É a distância máxima que ela consegue enxergar, certo? Tá? Qual é a distância máxima que a Bruna consegue enxergar? Essa distância é chamada de distância máxima de visão distinta, é representado por esse D maiúsculo aí, tá? Qual é a distância mínima que a Bruna consegue enxergar? Fica no ponto próximo, representado por Dzinho, que é chamado de distância mínima de visão distinta. Uma pessoa normal como a Bruna, essa distância máxima, ela fica no infinito. Acho que nem ela sabia isso, né? Bruna, você pode enxergar até o infinito, objetos infinitamente afastados, que você vai conseguir enxergar eles com nitidez. E qual é a distância mínima que tu pode enxergar, Bruna? Mesmo você sendo saudável do olho, não tenha nenhum problema, você não pode enxergar objetos muito próximos. Não sei se já aconteceu com você, quando você aproxima muito, fica desfocado, não é isso? Sim. Se tu aproximar muito do teu olho, não quer dizer que você tenha problema de vista, não. Isso quer dizer que o teu ponto próximo, né, a partir daquele ponto ali, a imagem fica desfocada. Para uma pessoa normal, esse ponto próximo é aproximadamente 25 centímetros. Então, as pessoas que não têm problema de vista, o ponto mais próximo que elas enxergam fica a 25 centímetros do seu olho. É representado por esse D minúsculo, que vai ser chamada de distância mínima de visão distinta. Para uma pessoa que tem visão normal, qual é a máxima distância que ela enxerga? Né? Essa distância, esse ponto aqui, chamado ponto remoto, ele é dado por uma distância chamada de distância máxima de visão distinta, e ela fica no infinito. Ah, professor, então quer dizer que se eu olhar de noite no céu, eu consigo ver estrelas infinitamente afastadas? Sim, né? Tá? A gente não consegue ver objetos mais longe por causa das nuvens, né? Da poluição. Mas uma pessoa que tem visão normal, o ponto remoto dela situa-se no infinito. Tudo bem, galera? Entenderam essa parte aí? Sim. Posso continuar? Isso aqui é o pessoal que tem a visão normal. Então tá aqui, olha lá, como eu falei, né? O olho normal, a distância máxima de visão distinta dela tende ao infinito e a distância mínima de visão distinta é 25 centímetros. Esse Dzão aqui, quando o objeto está colocado lá, é chamado ponto remoto, e o ponto em que o objeto está mais próximo do olho é chamado ponto próximo. Tá bom? Bom, então, se o objeto está muito distante, os raios de luz que saem dele entram nos nossos olhos e a luz e a imagem se forma aqui na retina. Isso aqui é um olho normal, como o da Bruna, tá? Então, para a Bruna, qualquer posição que o objeto fique aqui, desde que esteja entre o Dzinho e o Dzão, né? Ele, deixa eu voltar aqui, para a pessoa entender o que eu estou falando. Olha lá. Uma pessoa de visão normal, ela vai enxergar objetos colocados dentro desse intervalo aqui, olha lá. Tá? Então, de 25 centímetros até o infinito a pessoa enxerga. Então, qualquer posição que o objeto fique aqui dentro, a Bruna vai enxergar. Tudo bem? E aí a imagem se forma na retina. Tá claro isso aí, galera? Sim. Vamos continuar. Bom, agora vamos lá. Lotus, qual é o problema de vista que você tem? Para perto ou para longe?
Eu tenho miopia pra longe, eu tenho Miopia dificuldade para enxergar de longe. igual eu. Eu tenho, por exemplo, miopia e astigmatismo. O último problema de vista que eu vou mostrar aqui é astigmatismo. Vou explicar para ele o que acontece lá com a Lotus, tá? Mas vamos para a miopia, como a Adriele. Eu nunca te vi de óculos, Adriele. É porque eu não usava até ano passado. Pois é. Mas agora tu já está usando. Sim, Qual é o teu grau? eu acho que é 0,25. Ah, ainda é pouco, né? Ainda bem que tu começou logo a usar, porque aumenta, né? O meu começou com 0,25, cheguei até 4,5. Aí depois reduziu. Depois ele reduz, fica estagnado ou então reduz. Tá? Agora eu estou com 3,5 de miopia. Então, qual o problema que a Adriele tem e o Levi também? Vou comparar aqui um desenho do olho normal com o olho míope. Vocês viram agora há pouco que eu falei que o olho da Bruna é esse tipo aqui de cima, olha lá. É um olho normal, onde os raios de luz que vêm do infinito, eles convergem e a imagem se forma aqui na retina. O olho da Adriele e o meu é um olho mais alongado, né? É um olho mais alongado, tá? O cristalino dela, o cristalino não, a córnea dela, ela é uma córnea um pouco mais saliente aqui, olha lá, mais alongada essa córnea, né? E aí, o que que acontece? Quando a luz atravessa aqui, faz com que os raios de luz se curvem antes, né? Eles se encontrem antes da retina. Então, a imagem está sendo formada aqui antes da retina. Olha lá, tudo bem? A imagem está sendo formada antes da retina. Tu já percebeu, Adriele, que uma pessoa que tem miopia, quando ela olha para um objeto longe, ela fecha os olhos? Já percebeu isso ou não? Sim, a Ela gente tende comprime os a olhos, forçar nosso olho para tentar forçar o olho. enxergar. Isso. Olha para cá para esse desenho que você vai entender por que você fecha os seus olhos, né? Quando a luz passa através do teu olho, como eu falei, teu olho tem muita convergência, né? Então, a luz, ela passa aqui e converge para um ponto antes da retina. A imagem era para se formar aqui, olha, André, só que a imagem se forma antes da retina, tá? E aí, depois que esses raios de luz passam aqui, eles vão atingir a retina em pontos diferentes aqui, olha lá, tá? Quando tu fecha o olho, tu quer dizer, tu está tentando fazer com que esses raios que estão entrando aqui, separados, entrem só nessa direção do meio, né? Ou seja, você está diminuindo a tua pupila, tentando diminuir, fechar a pupila. Por quê? Porque se a luz, ela não entrar aqui em cima nem aqui embaixo, entrar, por exemplo, só raios de luz aqui no meio, eles vão passar direto e vão convergir exatamente na retina. Pode perceber que melhora, né? Quando a gente fecha o olho, né? Quando a gente força a vista, tá? Então, os raios de luz que atravessam aqui, se a pupila estiver bem fechada, eles não vão ficar muito distantes. Então, eles vão tender a atingir a tua retina aqui atrás. Quando eles vêm afastados, esse daqui de cima, ele vai formar lá embaixo, esse daqui de baixo vai formar lá em cima. E aí eles vão se cruzar antes. Tudo bem? Tá. Se o nosso olho tem muita convergência, se quando a luz atravessa ele, eles convergem logo, eu preciso de um tipo de lente que anule esse efeito aqui, de convergir rapidamente a luz. Nosso olho ele é muito convergente. Como o nosso olho é muito convergente, que tipo de lente eu preciso para corrigir isso aí, Adriele? O teu olho já tem muita convergência. Tu precisa de uma lente convergente ou uma lente divergente? Pensa aí. O teu olho já é convergente demais. Os raios de luz, quando atravessam ele, eles convergem para cá. Isso, né? Então, a gente precisa de uma lente divergente. A gente estudou o que é uma lente divergente, aquela lente de borda grossa, né? Quando eu associo uma lente divergente no meu olho, né, eu consigo fazer com que a imagem se forme lá atrás na retina. Então, o ponto remoto do míope, eu falei que o ponto remoto de uma pessoa normal está no infinito, né? Ela enxerga bem objetos distantes. Só que o ponto remoto do míope está numa distância menor, não está no infinito.
Existe uma distância a partir da qual você consegue enxergar, né? E se eu aumentar um pouquinho mais a distância, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter a imagem nítida. Vocês já perceberam que uma pessoa que é míope, ela aproxima um livro para ler. Olha lá, tem um livro aqui na minha mão, né? Se eu aproximar esse livro, se tu vê uma pessoa lendo e ela tendo que tirar o óculos e aproximar, é porque ela tem miopia. Ela não enxerga bem objetos de longe, tá? Então, uma das características é o ponto remoto estar numa distância finita e não infinita, como um emétrope, que é o cara que tem a visão normal, tá? Vamos lá. Então, as lentes corretivas são as lentes divergentes, tá? Porque elas vão diminuir a convergência dos raios, fazendo com que a imagem caia exatamente na retina aqui, olha lá, tá? Então, quando eu coloco uma lente de borda grossa, ela anula esse efeito aqui da luz convergir logo. Então, os raios de luz eles vão se formar, eles vão se cruzar exatamente no ponto da retina e a imagem vai se tornar nítida, tá bom? A distância focal aqui, ela vai ser menos a distância máxima de visão distinta. Por que é menos? Porque a lente divergente tem uma focal negativa, uma distância focal negativa. Se você já fez um exame de vista, Adriele, você percebeu que lá vem um sinal de menos na receita, né? Porque a distância focal de uma lente divergente ela é negativa. Tudo bem, galera? Tudo. Vocês têm alguma dúvida aí? Querem fazer alguma pergunta sobre miopia? Eu posso continuar? Por enquanto não. Pode continuar. Tranquilo, né? Beleza. Aí tem mais aqui... O que tem mais aqui falando? A lente divergente para um objeto situado no infinito forma uma imagem no ponto remoto, né? Então, a lente, ela corrige a situação lá da pessoa não enxergar um objeto no infinito, né? Então, ela vai formar uma imagem no ponto remoto do míope. Tá? Aí, essa imagem vai funcionar como objeto para o olho, e a imagem final vai se formar sobre a retina aqui. Vamos lá. Aqui um resuminho aí para ti, olha lá. A distância focal da lente é igual a menos a distância máxima de visão distinta. A vergência, a gente estudou na aula passada, é o inverso da distância focal, a gente estudou isso lá em lente. A vergência de uma lente é que o médico faz o cálculo para saber qual o grau da tua lente. Aí eu falei que a gente não chama grau no sistema internacional, ou quando a gente vai falar um termo técnico, é dioptria. Mas o povão chama grau. Qual é o grau do teu óculos, né? Até eu mesmo falo também isso. No popular, no dia a dia a gente não fala dioptria, mas dioptria é a mesma coisa que grau. Tudo bem, galera? Então, quando a Adriele disse que a lente dela, o óculos dela tem meio, foi meio que você falou ou 0,25? 0,25. 0,25. Então, quando tu fala 0,25, tu tem que dizer 0,25 dioptria. Essa que é a vergência da tua lente. Como é que a gente calcula a vergência? Tu pega o inverso da distância focal, 1 sobre f. E a distância focal é dada por isso aqui, olha lá. Bom, tem algum de vocês aí que tem dificuldade para ver de perto? Ou não? Algum aluno aí que tem dificuldade para ver de perto? Helder. E você é jovem, né? Então não é presbiopia. É hipermetropia o problema que você tem, Helder. Tá? Tudo que eu expliquei para miopia, agora é só tu pegar o contrário pro Helder. Tá? Para hipermetropia. Tá? Tudo que eu expliquei lá, se tu aprendeu, se tu entendeu o que eu falei sobre miopia, Helder, o teu caso é totalmente oposto desse. Né? Perceba, o olho normal, o olho emétrope, os raios de luz atravessam aqui a lente e se forma a imagem aqui na retina. Mas o Helder, o olho dele, eu falei que o olho do míope ele é mais alongado. O olho do Helder ele é mais curto. Tá? E aí, isso ocasiona o quê? Quando os raios de luz atravessam o cristalino dele, eles demoram para convergir. Quando eles convergem, eles se cruzam num ponto atrás da retina. E aí ele também não enxerga bem. Só que como o míope tem problema de enxergar de longe, o hipermétrope ele tem um problema de enxergar de perto. Então, para ele, o Helder, quando ele vai ler algum livro de física, ao invés dele aproximar, ele afasta o livro. Certo, Helder?
Você faz isso, você afasta o livro. Exato. Né? Tem um problema de vista que é igual a esse teu. Só que eu aposto que tu não tem 40 anos ainda não, né? Eu acredito que você é mais jovem, né? Já está chegando perto. Então, após os 40 anos, esse mesmo problema ele tem outro nome. Ele é chamado de presbiopia. Então, as pessoas não vão confundir a hipermetropia com a presbiopia, apesar de serem parecidos, né? Os problemas. Só que a presbiopia, que eu vou explicar depois, é chamada de vista cansada, ela ocorre após os 40 anos, e a causa não é o globo ocular ser curto, é o cristalino ficar rígido com o passar da idade. Ele não consegue convergir para a retina. Os raios de luz se cruzam também atrás da retina e a pessoa também tem dificuldade. Uma pessoa mais velha, vocês percebem que ela também afasta o livro, né? Ela também afasta o livro, afasta o jornal para ler. Nossos avós, nossos pais, né? Eles afastam o livro, porque o defeito deles é semelhante a esse, só que o nome é presbiopia ou popularmente chamada de vista cansada. A gente vai já estudar ele, tá bom? Então, tudo que eu expliquei para miopia, para o Helder vale o contrário. Ele tem dificuldade de ver de perto, o olho dele é mais curto, tá? E a imagem se forma depois da retina. No míope, a imagem se forma antes, como eu falei. Para o míope, a lente que corrige é a lente o quê? Divergente, que a gente viu. Para o Helder, não é divergente, a lente tem que ser convergente, tá? Porque o olho dele tem pouca convergência, tá? Então, o ponto próximo do hipermétrope está a uma distância maior que 25 centímetros. Então, ele não enxerga bem de perto, né? Ele tem que afastar o livro, o jornal, para ele ler, tá bom? O hipermétrope não enxerga bem de perto. O ponto próximo do hipermétrope está mais distante do olho do que o ponto próximo de uma pessoa normal. Bom? Vamos lá. O que tem mais aqui? A lente que corrige o problema dele é a lente convergente, a lente de borda fina. É a mesma lente da lupa. Com a lente que o Helder usa... Tu não usa óculos ainda, não, Helder? Você não usa óculos ainda? Pois é, então é bom você usar, porque senão esse grau vai aumentar. Essa dioptria vai aumentar, né? Então, às vezes a pessoa tem vergonha de usar óculos. Eu também tinha vergonha no início, mas depois eu disse, é bom para mim mesmo. Eu preciso. É bom que você faça um exame e comece a usar, porque senão vai agravar o problema. Então, olha lá. As lentes convergentes, elas vão aumentar a convergência dos raios de luz, fazendo com que a imagem possa se formar exatamente na retina, e aí você vai conseguir enxergar os objetos de forma nítida. Tudo bem, galera? Aqui ele está falando a mesma coisa, né? Vamos passar essa parte aqui. A distância focal da lente corretiva, né, para um hipermétrope, né, é dada por essa expressão aí, olha. 1 sobre o inverso, né, na verdade a divergência, né, o inverso da distância focal. 1 sobre 25, de onde vem esse 25 aqui, professor? Esse 25 aqui é aquela distância mais próxima do olho normal, que é 25 centímetros. A gente não usa em centímetros aqui, a gente transforma para metros, tá? E esse DH é a distância mínima de visão distinta, é a distância mínima que o Helder vai enxergar, que é maior do que 25 centímetros, já que ele não enxerga bem de perto. Mas aqui nessa apostila eu não coloquei cálculo, coloquei só teoria para vocês. Vamos lá. Vamos falar na presbiopia. A presbiopia ela tem características semelhantes da hipermetropia que a gente acabou de ver, né? Só que o problema não é que a pessoa tenha o olho mais curto, e sim porque com o passar da idade, né, com o passar do tempo aí, o teu cristalino ele vai ficando mais rígido. O cristalino ele se converte, ele é comprimido pelos músculos ciliares quando tu força a visão para ver objetos próximos. Quando a pessoa está enxergando, quando a pessoa tem uma visão normal, né, ela enxerga no infinito e objetos próximos a 25 centímetros, né? Como é que a nossa lente sempre converge a imagem na retina, né? Nosso cristalino. É porque quando tu enxerga alguma coisa para perto, você força a vista, né? Então, o teu cristalino, ele é forçado, né, a diminuir a distância focal dele para te enxergar um objeto próximo. Com o passar da idade, esse cristalino ele vai ficando mais duro, mais rígido, ele vai perdendo a elasticidade dele.
Então, quando tu tenta enxergar um objeto próximo, ele não consegue mais diminuir a distância focal. Aí você vai ter esse problema, que é chamado popularmente de vista cansada. Geralmente ocorre após os 40, 45 anos aí. Tudo bem? Como o problema dele é para ver para perto, de ver de perto, ele usa também uma lente o quê? Convergente, igual a do hipermétrope. Só que o problema do hipermétrope é que o olho dele é mais curto, tá? Tudo bem aí, galera? Vocês conhecem alguém que faz isso? Já está assim, coloca o celular bem longe. Então, ele tem Helder. Presbiopia não é o mesmo problema teu, porque tu é mais novo, né? Tu vai usar o mesmo tipo de óculos que ele, só que o problema dele é porque o cristalino dele está perdendo a elasticidade. Então, esse problema aí, todo mundo vai ter, professor? Sim. Todos vocês aí, depois dos 40 anos, vão começar a ter problema para perto. Tá bom? Então, vocês estão vendo a imagem aí, a pessoa afastando o jornal para ler, a revista para ler. Conhecem alguém assim? Além do Helder? Os pais de vocês, geralmente já devem ter esse problema, né? Exato. Então, tu pode explicar para ela que o problema dela é que o cristalino dela já não está mais com a mesma elasticidade quando ela era mais jovem. Então, ela precisa de uma lente convergente, uma lente de borda fina, tá? Para corrigir esse problema. Tudo bem, galera? A presbiopia aí? Sim. Posso passar outra aqui? O que tem aqui? Olha lá. Ainda tem uma imagem aí para melhorar o entendimento. Olha, o olho normal, como eu falei para vocês, né? A imagem se forma aqui na retina. Já uma pessoa mais velha, o cristalino dele endurece com o passar da idade, né? Aí ele fica incapaz de diminuir a distância focal para objetos mais próximos. E aí, os raios de luz, eles vão convergir depois da retina, igual a hipermetropia, né? E por isso ele não vê bem de perto. Beleza, galera? Vocês querem esse slide depois para vocês? Além da apostila? Sim. Vocês estudaram? Eu vou mandar depois esses slides, tá? Pra galera aí. Vou postar lá no grupo. Vamos lá. Quem foi que falou que tem astigmatismo? Além de mim. Lotus. Tem mais alguém que tem astigmatismo? Adriele também, o Helder também. O que é o astigmatismo? É que o nosso globo ocular, né, ele não tem, ele não tem uma curvatura perfeita aqui na frente. Na verdade, o cristalino, não é o cristalino, é a córnea. A córnea de uma pessoa normal, ela é bem esférica assim, ó. A pessoa que tem astigmatismo, a córnea aqui na frente, ela é assim, olha lá. Claro, se tu olhar, tu não vai ver, né? Mas a nível microscópico é assim, olha lá. Então, não é uma curvatura perfeita, tá? Então, ele apresenta raio de curvatura variável. Então, vários raios de luz, quando atravessam o olho de uma pessoa que tem astigmatismo, eles vão cruzar para pontos, vão desviar para pontos diferentes. Então, aqui na retina, não vai ter só um ponto. A imagem aqui, do olho normal, ela converge para o mesmo ponto lá na retina, assim, olha lá. Uma pessoa que tem astigmatismo, quando a luz atravessa o olho dessa pessoa, eles vão tocar a retina em vários pontos diferentes aqui. Eles não vão tocar só num ponto. E isso faz com que a pessoa veja vários pontinhos brilhantes, né? Não sei se vocês conseguem ver assim também, né? Então, o que eu coloquei aí? O astigmatismo consiste numa anomalia do olho, né? Em particular da córnea, que apresenta raio de curvatura variável conforme a seção. Como a luz sofre várias refrações diferentes, os raios luminosos não convergem para o mesmo ponto, eles vão focar em vários pontos, né? E senão eu fico cego, que eu não entendi. Peraí, deixa eu ver. Tua mensagem aqui, Lotus. Eu uso óculos que escurece, exatamente. Eu vou mostrar aqui uma imagem, para quem não tem, isso é mais para quem não tem esse problema, né? Porque quem tem já sabe exatamente como enxerga. Mas eu vou mostrar uma imagem como a pessoa que tem astigmatismo enxerga, e uma pessoa de visão normal. As lentes que corrigem são chamadas lentes cilíndricas, tá?
nome é lente cilíndrica porque elas parecem um cilindro mesmo, tá? Ela tem a forma de um cilindro, seria assim, galera. Metade de um cilindro aqui. A lente que corrige esse tipo de problema, tá? Dá uma olhada aqui. O olho normal, né? A córnea, ela é perfeita aqui, a curvatura dela, e aí a luz se forma, se cruza só num ponto, né? Já no olho com astigmatismo, quando os raios de luz atravessam aqui, eles vão tocar em vários pontos diferentes, né? Múltiplos pontos. E aí esses múltiplos pontos vão formar a imagem desfocada. Dá uma olhada aqui numa foto aí, olha lá. Nessa foto à direita é a visão normal, de uma pessoa que tem o olho normal. Nessa foto aqui à esquerda, é o olho da pessoa que tem astigmatismo. Ele enxerga vários pontinhos, por isso que a luz ela fica esticada assim, olha lá. Tá? Então se forma, se você percebe de noite a luz assim, é porque você tem astigmatismo. Tá dando para diferenciar essa foto da direita, da visão normal, para a visão do astigmata? Dá uma olhada aí. Isso, exatamente. A gente não consegue focar em um ponto só, né? Forma vários pontos aí, porque o olho da pessoa não tem uma córnea com curvatura perfeita. Exatamente, Anny. Então você tem também, não sabia. Tem que fazer um exame de vista que o médico vai confirmar para ti isso. Tá? Então isso aí é chamado astigmatismo. Beleza? Sabe um costume que a gente tem que dá astigmatismo? Sabe o que é que as pessoas fazem que provoca o astigmatismo? Esfregar o olho. Vocês têm costume de ficar esfregando o olho? Sem contar aqui da deformidade, né, professor? Isso, porque fica esfregando vai deformar a tua córnea, que era para ser bem... Sim. É por isso que tu tem, Tony. A Érica também. Porque a tua córnea era perfeita. Tu ficar te mexendo, apertando ela, esfregando, aí ela perdeu a esfericidade. Eu já Por isso que vi você adquiriu o astigmatismo. Eu acredito que eu adquiri também por causa disso. Eu não sabia, né? Isso foi antes de ser professor, né? Agora eu já sei, mas não adianta. Agora eu já tenho... uma ressonância, professor, de como é que fica nosso globo ocular quando uma pessoa coça. Exatamente. Deu para entender aí, galera? Esses problemas de vista aí? Sim. Dá para a gente fazer um exercício? Eu dei aquelas fórmulas aí para vocês, mas a gente não vai utilizar aqui, tá? Vou cobrar mais teoria de vocês. Vamos ver aqui se já tem uma questão. Vamos ler aí. Por que os cachorros estão agitados? Não é aqui em casa. Esses cachorros estão daqui de uma rua que passa aqui atrás do prédio. Não é o Chico nem a Hannah, não. Acho que alguém está mexendo com eles lá. Dá uma olhada nessa questão aí. Lê que eu vou mudar o slide. Eu vou ver o que esses cachorros têm aqui. Acho que alguém está mexendo com o bicho lá. É na rua. É porque tem uma senhora passeando com outro cachorro lá, diferente deles, aí eles estão tudo na grade lá, latindo pro outro cachorro. Mas o Chico e a Hannah estão na preguiça deles aqui deitados. Um para um lado, outro para o outro. Já deu tempo de ler isso aí, galera? O Chico e a Hannah aqui estão... São preguiçosos, isso sim. Eles me perturbam de manhã cedo quando eu estou tomando café para eles comerem, eu dou comida para eles. Aí esse horário agora eles vão dormir. Eles me acordam quando dá 5 horas da manhã, eles vão lá na cama e ficam latindo para me acordar. Bacana essa deles. Eles me acordam e agora eles estão dormindo, aí eu estou aqui acordado, bonitão. Podia fazer a mesma coisa, não deixar eles dormir também. Professor, quando é que tinha fala de vetores, grandes escalares? Lá em cinemática, lá em dinâmica. Quando você vai começar a falar de cinemática? Isso é assunto do primeiro ano. Primeiro eu vou ver os do terceiro Mas ano. aí assim, eu não vai falar mais, né? No caso, então.
Eu vou ter que falar por causa do Enem, né, de vocês. Sim. Mas não agora, porque agora eu vou me preocupar em ver primeiro os assuntos do terceiro ano, que é eletricidade. Eu tô vendo ótica, né, que a gente não viu ainda. A gente vai ver eletricidade, magnetismo. Aí depois eu volto para revisar primeiro e segundo ano. Tá bom? A gente vai começar a eletricidade no próximo sábado já. Eu vou passar alguma coisa, sempre um vídeo, mas eu vou passar assunto sábado para vocês. Ei, vocês já leram aí esse slide? Sim. Uma pessoa idosa que tem hipermetropia é o problema para ver para perto, né? E presbiopia foi um oculista, presbiopia também é o mesmo problema para ver para perto, só que causa diferente. Hipermetropia é o problema devido ao globo ocular ser o quê? Muito curto. E a presbiopia é porque o cristalino fica rígido com o passar da idade. Então, a pessoa tem os dois problemas, tá? Ela tem hipermetropia, então ela não enxerga bem de perto, essa pessoa aí. A lente dela lembra que é convergente. Foi um oculista que lhe receitou 2 pares de óculos. Um para enxergar-se bem os objetos distantes e outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável de sua vista. Aí tem um quadro aí falando sobre as duas ametropias aí, né? A hipermetropia, a imagem de objeto distante se forma atrás da retina, a presbiopia, o cristalino perde, por envelhecimento, a capacidade de acomodação, e os objetos próximos não são vistos com nitidez. O que é dioptria? Eu expliquei, é a convergência de uma lente, medida de dioptrias. É o inverso da distância focal de uma lente, é o que a gente chama de grau. Tá? Considerando que as receitas fornecidas por oculistas, né? O que está dizendo aí? Utilizam um sinal mais para lentes convergentes e menos para lentes divergentes. A receita do oculista para os olhos da pessoa poderia ser qual? Qual dessas aí poderia ser a receita dela? Mais é lente convergente e menos é lente divergente. Como a pessoa tem hipermetropia e presbiopia, a lente que ela vai usar é convergente. Então, tu não pode escolher o sinal de menos aí, tá? Que menos é para quem tem miopia, igual eu. Então, tu descarta a letra A, tu descarta a letra B. Onde tiver menos, aí tu descarta. Tu descarta a letra D também. Pode ser qual? É, professor. E ou C, C. né? Para perto e para longe, né? Na verdade, para longe, essa pessoa não vai ter... Vamos ver o que ele falou aqui. Considerando que as receitas fornecidas por oculistas utilizam o sinal mais para lente convergente menos, né? Ele falou bem aqui um negócio, olha lá. Para que ela enxergasse bem os objetos distantes e outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável. Tudo bem? Então, para ler uma distância confortável um livro. Tá? Ela não precise... vocês sabem que a pessoa que tem presbiopia, ela tem que afastar o livro, né? Certo? Então, seria letra E a resposta. Por que letra E e não letra C, que também é sinal positivo, né? É porque para longe ela não precisa ter um grau muito, muito elevado. Para longe ela não tem problema para longe, essa pessoa aí. Tá? Então a lente dela para longe não precisa ser tão elevada. Basta ser 1,5. E para perto, que é o maior problema dela, tem que ser o maior valor. Aqui na letra C, está invertido, né? Olha lá. Para longe, o maior grau é para perto. Só que essa pessoa não tem problema para longe. Ela tem problema só para perto. Tá? Então, o grau dela tem que ser maior para perto. Deu para entender? Sim. Ela tem um duplo problema para perto. Ela tem as duas ametropias que dificultam ela ver de perto. Ela tem hipermetropia e tem presbiopia, por causa da idade. Tá? Então, para longe, o grau não precisa ser muito alto. Por isso que é letra E e não letra C.
Deu para entender, galera, isso aí? Sim. Quem mais? Ok. Sim. Tranquilo? Mas se você marcasse letra C, você seria perdoada, tá? Só não seria perdoada se fosse marcasse A, B ou D, porque essas lentes não podem ser negativas. Negativas só se for miopia, só se tiver dificuldade de ver para longe. Vamos dar uma olhada na questão 2. A figura a seguir mostra esquematicamente dois defeitos de visão que podem ser corrigidos com o uso das seguintes lentes. Galera, na situação A, a imagem está se formando atrás da retina, depois da retina. E na situação B, a imagem está se formando antes. Qual é o problema de vista na situação A? Quem sabe? Pode ser qual aí? Quando a imagem se forma depois da retina. Ninguém fala nada? O que eu falei sobre depois da retina? Depois da retina não é miopia, não. É ou hipermetropia ou presbiopia, né? Antes da retina é que é miopia. Então, o míope aí é o B. E o A pode ser hipermétrope ou presbíope. Certo? Tá. E aí, qual é a lente que corrige esse cara aqui? Ele já tem muita convergência. Ele precisa de uma lente mais convergente ou uma lente divergente? Aliás, ele não tem, Divergente. né? Ele precisa de uma lente o quê? Divergente. Não, Divergente. não é divergente que o A precisa. Acho que eu falei errado. Convergente. Convergente. Ele tem pouca convergência, né? Olha lá, ela converge depois. Eu preciso que ela converja para cá. Eu preciso de uma lente de borda fina. Acho que eu falei errado aí. Ele tem pouca convergência, olha lá. Eu preciso colocar uma lente aqui de borda fina, uma lente convergente, para que esses raios de luz, quando atravessem ela, eles cruzem logo aqui, ó. Esse cara aqui, que tem pouca convergência, então ele precisa de uma lente de borda grossa, ele precisa de uma lente divergente, olha lá. Tá? Para a luz, quando atravessar ele, a luz abrir um pouco e depois convergir aqui na retina. Tá? Então, na situação A, eu preciso de uma lente convergente, e na situação B, eu preciso de uma lente divergente. Seria C de casa? Certo? Sim. Todo mundo entendeu isso daí? Sim. Sim. Beleza? Sim, professor. Letra C, tá aí a resposta. E Davi, qual é o teu problema, Davi? É miopia, hipermetropia, qual é o teu? Miopia, então tem dificuldade para ver de longe, igual eu. Se cair na tua prova no Enem, tu não vai errar, né? Isso aí já pensou, o cara cai o defeito que ele tem de vista, ele ainda erra. Perguntar assim, qual é o tipo de lente que o míope usa? É divergente, né? De borda grossa. Certo? Não pode errar isso. Dá uma olhada nessa questão. Faltou eu falar uma coisa aí.
Exatamente. Pode ter vício de celular, por isso que eu não fico muito com o meu celular. Essa questão é clássica, só que eu acho que eu não falei uma coisa que precisa para ver, para resolver ela. Mas primeiro dá uma lida aí. Qual é a diferença que tem? Qual é a diferença que tem nessas duas imagens aí dos óculos? Que um parece que tem olho pequeno e o E, outro. exato. Você já viu aí quando uma pessoa coloca o óculos, o olho dela fica pequeno e tem gente que coloca o óculos e fica um olhão. Já viram isso? Sim. Sim. Só olhando pro óculos que a pessoa usa, se o olho fica pequeno ou grande, dá para saber qual é o problema de vista que ela tem. O míope, quando ele coloca esse óculos, o olho dele fica pequeno. E o cara que tem, mais a gente antiga, né, gente mais velha, né, quando elas colocam óculos, aparece um olho grande. É porque elas têm presbiopia, elas têm dificuldade para ver, elas têm dificuldade para ver de perto. Então, esse primeiro aqui, ele é míope, tá? A lente que ele tem que usar é divergente. E esse aqui, que aparece o olho grande, ele é hipermétrope. Então, a lente dele, ele é hipermétrope ou presbíope, né? Presbíope. Então, a lente dele é convergente, tá? Considere duas pessoas representadas a seguir. Devido às suas lentes corretivas da figura 1, aparenta ter os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do seu rosto, ocorrendo o oposto com o da figura 2. É correto concluir que... Qual vocês marcariam? A pessoa da figura 2 é hipermétrope e usa lentes convergentes, né? Exato. Quando você vê o olho pequeno, é miopia e a lente é divergente. Quando você vê a pessoa com olho grande, ou é presbiopia ou hipermetropia e a lente é convergente. Tudo bem, galera? A letra A tá certo só até onde ele fala que é míope, mas o míope não usa lente convergente, o míope usa lente divergente, ocorrendo o oposto com o hipermétrope. Tudo bem, turma? Sim. O que vocês estão achando desse assunto aí? É fácil ou difícil? Fácil. É fácil, né? Se tu aprendeu miopia, dificuldade para ver de longe, lente divergente, tu sabe hipermetropia, que é tudo ao contrário. Tudo que tu fala da miopia, tu fala o oposto da hipermetropia. Então, a resposta é a letra D. A figura 2, a hipermétrope, ela usa lentes convergentes. Quarta questão. Dá uma olhada nessa questão aí, nesse texto. Vou aqui no banheiro, rápido. Vamos lá, podemos fazer? Sim. Tem a cirurgia, não dura nem 5 minutos, a de miopia, muito fácil. Diferente da que quem tem catarata, né? Que é mais invasiva.
Eu nem expliquei catarata porque não cai no vestibular, mas se quiserem, depois eu falo sobre a catarata. Passa um vídeo aí que tem Vou mostrar um vídeo para vocês. Tem um médico explicando sobre catarata. Mas, enfim, vamos lá. Segundo pesquisas recentes, 20% da população brasileira é míope. Tem muita gente que é míope e não usa óculos, né? Eu tenho 2 irmãos aí que têm problema de vista. Um é mais velho que eu, outro é mais novo e não quer usar óculos. Aí fica... E, Érica, quando surgiu esse problema meu, eu acho que quando eu tinha 20 anos. 20 anos de idade. Tá? E aí, como é que eu percebi que eu tinha miopia? É quando eu via que eu não conseguia mais pegar ônibus. Porque o ônibus vinha, e aí eu só fazia sinal quando ele estava bem perto de mim. O motor não parava mais. Quando ele estava longe, eu ficava forçando a vista para enxergar qual era o ônibus, para ler qual era o ônibus que vinha. E aí eu não conseguia ver de longe. Só quando ele estava bem em cima de mim que eu fazia sinal, e o motorista não parava. Foi assim que eu descobri que eu tinha, professor. Exatamente, isso. Aconteceu comigo isso também. E aí, quando eu fui pro cursinho, eu tinha que chegar cedo. Nessa época eu fazia cursinho, eu tinha que chegar cedo para pegar lugar na frente. Porque se eu sentasse lá atrás, chegasse atrasado, eu ia sentar lá atrás. O pessoal senta logo tudo na frente, né? E aí lá de trás eu nem ia enxergar nada. Eu tinha que pedir para um colega meu me emprestar o caderno para eu copiar dele. Então, não fiquem com vergonha. Se vocês tiverem, vão logo fazer exame de vista, porque isso aí agrava. Se a pessoa não usar, né? Não usar óculos, ela vai aumentando o grau. Então, vamos lá. Pode-se corrigir a miopia com o uso de óculos, lente de contato ou cirurgia. A cirurgia a laser consiste em esculpir e modelar a curvatura da córnea. Falando nisso, eu vou até passar um vídeo, olha, para a gente ver aqui sobre a cirurgia, né? A nossa córnea, como eu falei, ela é muito saliente, ela é mais alongada, ela é mais redonda. Isso faz com que a luz, quando passa dela, converja logo. A imagem, raio de luz, a imagem se forma antes da retina, né? Então, o que o médico faz? Vocês vão ver aí, ele coloca um laser, ele passa um laser na nossa córnea e deixa ela mais plana, diminui a curvatura dela, para que quando a luz atravesse a córnea do teu olho, ela converja exatamente na retina. A cirurgia a laser consiste em esculpir e modelar a curvatura da córnea, com a tecnologia laser a frio, chamado de excimer laser. Eu já até pensei em fazer essa cirurgia, mas depois eu conversei com o médico, ele disse que não era para fazer, porque como eu já tenho 40 anos, não adianta eu fazer essa cirurgia, porque eu vou ter hipermetropia, eu vou ter presbiopia, né? Vai aparecer outras doenças aí. Então, eu vou gastar dinheiro em vão, vai corrigir um, mas eu vou ter outros. Então, de qualquer forma, eu vou usar óculos. Então, não adianta eu gastar dinheiro para corrigir um problema, para eu não usar mais óculos, porque isso não vai acontecer. Eu vou usar óculos para sempre. Né? Que vão aparecer outros problemas. Quem é mais novo pode usar, né? Pode fazer. O epitélio do olho, a camada superficial sobre a córnea, é raspada para receber o laser. As células da córnea são pulverizadas com a aplicação do laser. Depois eu vou procurar um vídeo bacana que tem aí para a gente ver, se tiver sobre isso. E a córnea é aplanada, tornando-se menos curva, tá? Eu falei para vocês, ela diminui a curvatura, né? O epitélio, com o tempo, se regenera. Então tá aí um desenho aí, olha lá. Essa curvatura aqui mais alongada é a curvatura antiga, e depois que ele corta ela com laser, ela fica mais plana. E aí diminui o grau da pessoa. O fato de a córnea ter sido aplanada corrige a miopia por quê? Vamos ler aqui. Letra A. Se o índice de refração fica menor, causando menos desvio, não. Não muda o índice de refração. Se o índice de refração fica maior, diminui a curvatura da córnea, o globo ocular torna-se menos convergente. Olha, eu gostei dessa letra C aqui. Né? Ela fica mais plana, né? Deve ser essa letra C aqui a resposta. Diminui a curvatura da córnea, o globo ocular torna-se menos convergente. Letra D. Diminui a curvatura da córnea, o globo ocular torna-se mais convergente. Não, se tornar mais convergente, não vai corrigir o problema. Letra E.
A córnea mais fina permite a entrada de mais luz, nada a ver. Deve ser letra C a resposta. Tá aí. Diminui a curvatura da córnea e o globo ocular torna-se menos convergente. Tudo bem aí, galera? Sim. Por que o laser corrige a miopia? Tranquilo? Vamos fazer a quinta aqui para terminar. Dá uma lida aí nisso aí. Bora lá. O uso de óculos para corrigir defeitos da visão começou no final do século XIII. Então, óculos não é uma coisa nova, não. E como não se conheciam técnicas para polimento do vidro, as lentes eram rústicas e forneciam imagens deformadas. Então, os primeiros óculos não corrigiam bem, né, o problema. No período da Renascença, as técnicas foram aperfeiçoadas e surgiu a profissão de fabricante de óculos. Para cada olho defeituoso, existe um tipo conveniente de lente, que associado a ele corrige a anomalia, né? Considere a receita abaixo, fornecida por um médico oftalmologista para uma pessoa com dificuldade para enxergar objetos nitidamente afastados. Ou seja, o cara deve ser míope, né? Porque essa pessoa aí está dizendo que tem dificuldade para enxergar objetos afastados, olha lá. Tudo bem, galera? Quem é que tem problema para ver de longe é míope, certo? Responda aí se entenderam aí. E aí, nessa linha, ele está entregando que a pessoa tem miopia aí, olha lá. Aí tem a lente aqui, olha lá. Aí aqui é o significado. DP, o que é DP? Distância entre os eixos. OD, olho direito, OE, olho esquerdo. Então, tá aqui a receita. Essa pessoa aqui, ele está receitando uma lente para o olho direito. Ela tem um grau, uma dioptria de quanto? De 2. E para o olho esquerdo, o grau dela é maior, é 2,5. E ela é míope. Por que eu sei que ela é míope? Porque ele falou no texto que é de longe, e esse sinal também entrega aqui, olha lá. Quem é míope e usa óculos, como o Davi e eu, quando ele vai ao oftalmo, o médico coloca a receita com sinal de menos lá para ele, olha. Então, quando chega na ótica para mandar fazer o óculos, a pessoa que vai fazer lá, quando ela olha para o sinal, ela já sabe que a lente é divergente, tá bom? Em relação ao exposto, é incorreta. Eu quero cuidado, não é para marcar certa, olha. É para marcar errada. Letra A, a pessoa apresenta miopia? Sim. Tá? Letra B, a distância focal da lente tem módulo igual a 50? Tinha que calcular. A gente pode calcular. As lentes são divergentes? Sim, porque são miopia. Essas lentes podem funcionar como lente de aumento? Tá bem aqui a falsa, olha. Lente de aumento é a lupa, que é a borda fina, sim ou não? E a lente do míope não é borda fina. Não dá para queimar uma folha de papel com óculos do míope. E a lente dele é borda grossa, é divergente. Como ele quer a falsa, seria essa letra D aí. Certo, galera? Todas as outras estão corretas. Tudo bem ou não? Sim. Falem aí, galera. Se estão entendendo por que a resposta é essa. O meu óculos não dá para queimar uma folha de papel. Não serve como lente de aumento.
Vocês sabem que o óculos do míope, quando ele coloca o olho, fica pequeno. A gente viu agora há pouco uma questão, né? Então, elas não servem como lente de aumento, não. A resposta seria a letra D. Deu para entender isso aí? Esse assunto eu acho que é o mais fácil que a gente estudou dentro de ótica, ou um dos mais fáceis. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui sobre como é feita a correção da miopia. Você, espera lá. Eita, abriu um monte de janela agora. For just $67, you can make as many videos as you want. Acho que é essa daqui, né? Dá uma olhada aí. O paciente tem que ter algumas características para ser candidato à cirurgia refrativa. Em primeiro lugar, tem que se ter certeza que o grau está estável, o que normalmente acontece a partir dos 21 anos de idade. Em segundo lugar, ele precisa ter características da córnea que também demonstram... Vou voltar aqui no início. Tá vendo? Enquanto tu tiver um grau pequeno, tu não pode fazer a cirurgia de miopia porque ele está aumentando. Tem que estar estável, tá? Vou voltar aqui porque passou um carro ali e não deu para ouvir. Mas o médico está falando aí que não adianta, se tu começou com a miopia, tu fazer logo cirurgia, porque tu vai corrigir, daqui a um ano vai ter de novo, porque o teu grau está aumentando. Tem que estar estável, não pode mais estar aumentando. Vamos lá. O paciente tem que ter algumas características para ser candidato à cirurgia refrativa. Em primeiro lugar, tem que se ter certeza que o grau está estável, o que normalmente acontece a partir dos 21 anos de idade. Em segundo lugar, ele precisa ter características da córnea que também demonstram que não tem nenhum tipo de alteração. A primeira cirurgia era um caso onde nós fizemos um raspado. Aquela técnica chama-se PRK, que é uma cirurgia também de superfície, na qual você faz uma remoção manual do epitélio, que é a camada mais superficial da córnea, e o laser, então, age sobre a camada mais profunda, que já é o estroma. Fala mais rápido. O segundo caso foi um caso onde nós fizemos um Hilazig completo. Nós fizemos 2 cortes. Usamos um primeiro laser e ele age como se estivesse fazendo um corte com um bisturi. E faz um corte muito fininho, uma espessura de 110 micras. Expõe o estroma e, em seguida, colocamos com o laser de fotoablação e muda a curvatura da córnea. E aí sim você corrige o grau. Uma córnea muito fina, uma córnea mais propensa a riscos de apresentar a volta do grau. E no limite, inclusive, avançar para quadros de um afinamento de córnea tão sério que possa levar até a transplante de córnea. No limite, evidentemente, por ser olho, uma catástrofe, sempre pode existir a possibilidade do paciente ficar cego. Tudo depende de uma boa avaliação pré-operatória. Se ela for bem feita, você sabe o risco que você está correndo. Muito embora o maior risco não seja nenhum deles, seja justamente aquele que é o mais habitual, que é sempre sobrar um pouco de grau.
E aí, beleza? É simples, né? Ele pode raspar a córnea ou cortar com um laser para diminuir a curvatura. Deu para entender, galera? Sim. Deu para aprender hoje sobre problema de vista? Sim. Sim. Então tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, vou baixar a apostila e colocá-la para vocês.